bem, pessoal, esta é a segunda aula, então, sobre vírus. Tá? Nessa aula aqui nós vamos ver questões sobre o genoma viral, questões sobre a origem dos vírus e também sobre como eles são classificados, a taxonomia viral. Beleza? Antes da gente começar, vou te lembrar, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e deixa o seu joinha aí nesse vídeo, fechou? Bora lá então! Muito bem, então, pessoal, os vírus podem ter dois tipos de material genético, o RNA e o DNA. Mas, mesmo tendo RNA e DNA, os vírus podem ser bem diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, os principais tipos de genomas virais que existem. Primeiro, com relação aos vírus de RNA. O RNA, pessoal, pode ser uma fita chamada de fita positiva, ou senso positivo, como é o caso do vírus da rubéola, dengue, HIV, entre outros. Ou pode ser também um RNA de senso negativo, como é o caso dos vírus da gripe, ebola, raiva e por aí vai. Tem ainda um grupo de vírus que apresentam uma dupla fita de RNA, como é o caso dos rotavírus, que comumente causam aí diarreia. Pessoal, qual é a diferença desses tipos de RNAs? Quando nós dissemos que uma fita de RNA ela é senso positivo, isso significa que ela já, na sua forma natural, pode ser lida pelo ribossomo. Ou seja, a partir do genoma viral, que é um RNA positivo, o vírus já é capaz de produzir proteínas mesmo sem duplicar esse material genético. Quando uma fita de RNA apresenta senso negativo, então ela não pode ser lida pelos ribossomos. Então, antes de ser lida pelos ribossomos, essa fita vai precisar servir de molde para a fabricação de um RNA positivo. Tá? Já já a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso. Em relação à dupla fita, ela vai ter aí uma fita de RNA positivo e uma negativa. Com relação ao DNA, nós temos, obviamente, a maioria dos vírus que tem o seu genoma de DNA apresenta uma fita dupla, como é o caso da varíola, bacteriófago, os casos de herpes, HPV, citomegalovírus, uma série de outros vírus. Como é o nosso DNA, uma fita dupla. Ou, o que não existe na gente, pode ter aí uma fita simples, como é o caso do grupo dos parvovírus. Vale citar, pessoal, que no caso do citomegalovírus, ele, apesar de seu genoma ser de DNA, ele apresenta também já fitas de RNA. Mas não confundir, o genoma dele é de DNA. Lembre-se que sem ou é DNA ou é RNA, a forma de armazenamento aí da informação genética. Aqui nós temos então todos os grupos relacionados aos tipos de genomas virais. Não se preocupe que você não vai precisar saber todos. Eu vou destacar aqui aqueles que eu já vi aparecer em vestibular. Começando pelo grupo 1, um vírus aí que apresenta um DNA fita dupla, super comum. Então, a partir do DNA fita dupla, os caminhos para se produzir uma proteína são muito parecidos com os caminhos que nós aprendemos aí naturalmente. Então, o DNA, a partir dele, existe um processo de transcrição em que é produzido o RNA mensageiro e depois a tradução, formando então as proteínas. Não tem muito segredo nesse caso. O segundo grupo que eu vejo aparecer bastante, pessoal, é aquele grupo que apresenta um RNA e a fita positiva. Essa fita positiva aqui, pessoal, ela já pode ser lido como um RNA mensageiro. Portanto, a partir daqui já podem ser produzidas proteínas. Contudo, é claro que um vírus, ele não vai usar apenas uma mensagem para produzir proteínas. Ele precisa duplicar isso daqui. Ele precisa produzir cópias dessa. Mas perceba que para produzir cópias de RNA positivo, o que tem que acontecer? Ele primeiro produz uma fita complementar e a fita complementar da fita positiva é negativa. Essa negativa não serve como um RNA mensageiro, Essa fita positiva forma uma fita negativa e essa fita negativa vai servir de molde para todos os RNAs mensageiros que serão produzidos. E também serve de molde para quê? Para produzir novos RNAs positivos que vão fazer parte do genoma desse vírus aí. Vamos lembrar que depois que ele produzir as proteínas, ele vai precisar empacotar o material genético. Então esse RNA negativo servirá de molde também para produzir o positivo. O segredo é sempre você pensar, quando se produz um RNA a partir de um RNA também, isso tem uma enzima específica para produzi-lo, sempre, se o RNA é positivo, vai produzir uma nova fita complementar, negativa. Portanto, o contrário também é válido. Se o RNA é negativo, se produz uma fita positiva a partir dele, tá? Então, esse serve de molde tanto para RNA mensageiro, quanto para RNA que vai compor o genoma desses novos vírus aí. Muito bem, vamos lá, próximo. O RNA negativo, pessoal, ele serve então de molde para a produção de fitas positivas. Lembre-se, fita positiva já serve
serve como RNA mensageiro, né? Então, o que vai acontecer? A partir do genoma desse grupo 5 aqui, já se produz um monte de RNAs mensageiros. Curiosamente, para se produzir RNA negativo, então o que vai ter que acontecer? Esse RNA negativo servirá de molde para produzir um RNA positivo, que servirá de molde não só para a fabricação de proteínas, né, mas para a fabricação do próprio genoma viral desse grupo. Então, a partir desse RNA mensageiro, pode seguir dois caminhos, ou proteínas, ou formar novos RNAs negativos para serem empacotados e terminar de formar os vírus aí. E o último, pessoal, que costuma aparecer é o grupo 6, que é semelhante a esse aqui, mas que apresenta uma enzima muito especial, que é a transcriptase reversa. Então, esse grupo aqui, eles vão ter o seu genoma de RNA positivo. Contudo, eles apresentam uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz a transcrição ao contrário. Então, a partir dessa fita de RNA positivo, se fabrica uma molécula dupla hélice aí de DNA. E a partir desse DNA, aí segue todos os processos que você já estudou. Transcrição e tradução. Então, é um vírus de RNA que produz DNA. Esse aqui, o caso mais famoso é o HIV. O HIV faz parte desse grupo aqui. Então, perceba, apesar de existirem vários tipos aqui de funcionamentos, né, com relação ao genoma, pessoal, esses 4 são os que eu vejo aparecer mais. Fechou? Bora ver, então, origem viral. Existem várias teorias que tentam explicar a origem dos vírus. Não é o meu objetivo explicar todas elas para vocês. Tá? Ainda está incerto como os vírus surgiram. Meu objetivo aqui é falar o que eu já vi cair em vestibular relacionado à origem viral. Então, o que eu já vi cair em vestibular, pessoal, está relacionado a esse processo de origem celular. Qual é esta ideia? A ideia é de que componentes celulares aí, né, dos próprios hospedeiros se despreenderam deles, se tornando então os vírus. Ou seja, não tem uma origem viral, mas cada vírus que ataca um determinado grupo provavelmente se originou de células desses próprios indivíduos. Ou seja, vamos lá comigo, se um indivíduo possui um vírus que ataca ele, como por exemplo o HIV ataca a gente, muito provavelmente esse HIV surgiu ou da nossa própria espécie, ou de uma espécie filogeneticamente próxima, né? Vamos pegar um primata, por exemplo. Esta é a ideia básica. Então, um vírus que ataca um peixe surgiu de um peixe. Um vírus que ataca uma angiosperma surgiu da angiosperma. Um vírus que ataca um grupo de bactérias surgiu provavelmente desse grupo de bactérias. Então, são várias origens virais. Qual é a evidência disso? A evidência é que o genoma dos vírus normalmente possui semelhanças muito grandes com genes aí, ou com material genético dos seus hospedeiros. Então, se você analisar a estrutura genética de um vírus de bactéria, ele vai possuir uma sequência muito parecida com a bactéria que ele ataca, tá? E a mesma coisa vale para todos os grupos. Ok, agora vamos falar da última coisa desta aulinha, que é a taxonomia, como os vírus são classificados. Pessoal, lembre-se do reficofage aqui, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aqui a gente acrescenta ainda a variedade. Dentro de uma mesma espécie, nós temos variações, essas variações são chamadas de variedades. Contudo, no caso dos vírus, nós não os classificamos nem em reino, nem em filo e nem em classe. Os vírus, eles são classificados a partir de ordem. Galera, então é isso que eu ia falar nessa aula, uma aula mais rapidinha. Fique esperto aí para a aula 3 e 4 de vírus, que nós vamos abordar ainda os temas que faltam. Fechou? Um abraço e até lá!